são várias alterações, mas eu acho que no início a gente podia separar duas. Primeiro, a introdução de uma idade mínima. A partir da reforma, se for aprovada, para se aposentar, todo mundo terá que satisfazer uma idade mínima, que será de 62 anos para a mulher e 65 para os homens, né? Somada com um tempo de contribuição de 20 anos. Hoje, você pode se aposentar só por tempo de contribuição. Essa possibilidade vai deixar de existir. A segunda grande mudança é uma harmonização das regras do serviço público com as regras do resto dos trabalhadores do Brasil que se regem pelo INSS. Está cada vez mais havendo essa convergência dos regimes. Para o servidor público, além da introdução de uma idade mínima, ele terá a idade mínima, 62 anos mulher, 65 homem, além de 25 anos de contribuição. 20 anos no serviço público e 5 anos no último cargo, né, da sua carreira. Mas a grande mudança que vai ter para os servidores públicos é que eles vão passar a contribuir mais, sob o argumento de que eles recebem mais porque os seus regimes não têm um limite do INSS, que hoje é de 5.800. Então, os servidores públicos eles vão poder, a partir de agora, eles vão poder chegar a contribuir com até duas alíquotas. Uma alíquota comum, ordinária, que de cara passa para 14% para todo mundo. Todo mundo, aqueles cujos regimes têm déficit. Todos os regimes públicos hoje têm déficit. E além dessa alíquota ordinária, que vai ser também progressiva, vai poder surgir uma alíquota extraordinária para cobrar, para tapar os buracos dos regimes que têm déficit. Então, os servidores públicos realmente serão bem mais onerados, porque além de pagar alíquotas maiores, normalmente são as alíquotas ordinárias, vão poder pagar um outro tipo de alíquota, que são as alíquotas extraordinárias para suprir os déficits dos regimes. A questão das alíquotas vai ser profundamente alterada. Hoje, os trabalhadores privados se sujeitam a apenas 3 alíquotas, 8%, 9% e 11%, dependendo do seu nível de remuneração, que é o mínimo, o salário mínimo, e o teto, que é por volta de 5.800, que é o teto do INSS. Então, com a reforma passará a começar com 7,5% e vai até o teto, lá com 11%. Para quem passa do teto do INSS, e só quem passa são os servidores públicos, teremos ainda mais 3 alíquotas, que são progressivas, aumentam de acordo com a faixa salarial, com o ganho salarial. E a alíquota máxima será de 22%, para aqueles que ganham acima do teto constitucional. Nos sistemas previdenciários como um todo, a gente tem duas formas de fazer a poupança para pagar os benefícios. O sistema, que é o que nós temos hoje, chamado de repartição. Hoje, quem está na ativa, e os trabalhadores da ativa, paga o benefício, contribui, e o valor que sai do seu salário paga o benefício e aposentadoria de quem não está mais trabalhando. O oposto disso é o sistema de capitalização. No sistema de capitalização, você paga não para quem já não está mais trabalhando, mas você paga para si próprio. Você forma uma poupança. Essa poupança, que vai se formando uma reserva, chama-se reserva matemática, vai sendo acumulada ao longo de toda a sua vida produtiva, ao longo de todo o tempo que você trabalha. Quando você se aposenta, o valor do seu benefício é tirado desse balde, dessa poupança que você juntou ao longo da sua vida, essa poupança chamada capitalização. A pensão por morte, tanto no privado quanto no público, passará o viúvo ou a viúva, o beneficiário da pensão, ele terá direito a apenas 50% do valor que recebia o seu cônjuge quando era vivo e 10% por dependente. Então, a viúva que tem ela viúva e um filho menor de idade, ela vai receber 50% do que seu marido recebia, somada 10% pelo seu filho menor de idade. Então, ela só vai receber 60% do que recebia o seu marido quando era vivo. Quando o seu filho deixar de ser menor de idade, ou seja, quando ela deixar de ter um dependente, ela vai ficar recebendo apenas 50%. BPC, que quer dizer benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial que a Constituição garante para aqueles que nunca contribuíram, mas que estão em situação de miserabilidade, que não têm condição de ter uma subsistência mínima. Ele é pago para duas pessoas para dois grupos que estão em situação de miserabilidade:
o deficiente físico e o idoso. Então, o deficiente físico e o idoso que não tem condição de se sustentar nem por si próprio ou por sua família, recebe hoje um salário mínimo. Em relação ao idoso, esse salário mínimo é pago a partir dos 65 anos. O que a reforma quer fazer é baixar a idade para 60, mas ao mesmo tempo baixa também o valor, não será mais um salário mínimo, será R$ 600. O idoso miserável só teria direito a receber um salário mínimo quando completasse 70 anos. Esse é um dos pontos mais controvertidos da reforma. Pela primeira vez, desde da edição da Constituição de 88, que já faz 30 anos, ela fez 30 anos em outubro do ano passado, uma emenda constitucional, porque toda reforma é um projeto de emenda constitucional, pretende tirar do corpo da Constituição várias normas que dizem quais são os benefícios, como se dá o cálculo, e colocar isso numa norma de hierarquia inferior. É o que se está chamando de desconstitucionalização. Tira a matéria da previsão constitucional e coloca numa norma de nível inferior à Constituição, que seria uma lei complementar. Seria essa lei complementar que estabeleceria, por exemplo, a idade mínima, quais os requisitos para se alterar essa idade mínima, quais os requisitos para se calcular os benefícios. Então, todas essas questões mais operacionais sairiam do texto constitucional para ir para uma legislação infra abaixo da Constituição. Isso é a famosa desconstitucionalização. Hoje, a aposentadoria do trabalhador rural se exige 55 anos de idade para a mulher e 60 para o homem, com 15 anos de contribuição, que na prática essas 15 anos de contribuição são dispensadas. Com a proposta seriam 60 anos para homens e mulheres e 20 anos de efetiva contribuição. O que a reforma pretende é que o trabalhador rural passe a contribuir com um mínimo R$ 600 por ano, que ele efetivamente comprove que contribuiu durante X anos com R$ 600 por ano. Isso, na prática, vai inviabilizar a concessão do benefício, porque o trabalhador rural de baixa renda não tem condição de fazer, muitas vezes não tem condição de fazer o pagamento e, principalmente, de ter essa escrituração contábil por tanto tempo para, no final de sua vida, pedir o benefício. A sociedade chega num consenso de que ela é necessária. O que não há o consenso de qual seria a reforma para sanar o problema. O problema é que o país ainda é um país de população relativamente pouco idosa e já gasta muito com aposentadoria comparativamente a outros países. Então, hoje, o pagamento com previdência já é o maior gasto da União e dos estados e municípios. Então, a situação realmente precisa ser revista. A questão, e que espera-se que o Congresso, que é o lugar apropriado para se debater isso, consiga achar uma solução que agrade a todos aqueles que pensam da necessidade da reforma, que é a maior parte da população.